Estamos de volta. Tá tão boa a nossa conversa que a gente nem vê passar, né? Já deu 1 hora. Meu Deus! Estão escutando. Aí tem que repetir as perguntas. Eu vi que a Isabel tinha uma pergunta importante, mas eu me esqueci, Isabel. Não sei se a Era Bárbara. sobre ferritina alta Uhum. e alguma coisa de falciforme. O que, que Anemia é? falciforme. Isso. Anemia falciforme e ferritina alta. Bom, isso daí são, como fala, calcanhar de Aquiles. A anemia falciforme nem tanto, mas a ferritina alta é um A calcanhar de Aquiles. ferritina, a Como ferritina dá trabalho. dá trabalho, dá trabalho para o biomagnetista. Depende da qualidade de vida da pessoa, depende de uma reta alimentação, de um acompanhamento de nutricionista e do biomagnetismo. E não é uma sessão só, são vários atendimentos. É um tempo que o corpo precisa para se reequilibrar. Então, essa parte sanguínea, né, a anemia falciforme, a ferritina alta, a gente tem bons resultados. Inclusive, eu tenho a minha mãe. Minha mãe, ela é pré-leucêmica, antes de eu conhecer o biomagnetismo há 20 anos, que ela fazia o acompanhamento, ainda não terminou de fazer o acompanhamento, mas hoje ela não tem mais a medicação, e ela, de tanto, isso é legal a gente falar, né? De tanto ela ser antena, ela acabou que outro dia, tem uns 3 meses atrás, até publiquei lá no grupo, foi fazer os exames e ela tá que nem menina. Os hormônios em dia, a parte sanguínea ok, lindo de ver, e a ferritina tá baixando. Então, e não é tratando ela não, a minha mãe ganha pouco rastreio, 1 ou 2 por ano, o resto tudo é sendo antena, porque como a antena sempre vai receber o benefício da terapia, porque os pares de ímã são colocados no organismo dela. Então, se aquele corpo da minha antena precisa daquele parzinho para se equilibrar, ele vai ajudar. Se ela não precisa, vai enfeitar o corpo. Então, a minha mãe acabou recebendo o benefício de ser antena. E a gente tem muitas antenas que recebem benefício. Por isso que às vezes tinha uma pergunta com a turma anterior, por que, que a antena ela passa mal de vez em quando? Não é que ela está passando mal, ela está passando pelo processo de limpeza Hum. que talvez a outra pessoa também vai estar recebendo, porque ela também tem os mesmos sintomas, as mesmas patologias do que o seu cliente. Então, às vezes, ela acaba recebendo benefício, você trata duas pessoas numa vez só. É. É bom ser antena, né? Porque É, recebe o benefício da terapia, é verdade. Uhum. Às vezes, a pessoa que a gente está atendendo à distância não tem sintoma praticamente nenhum de recuperação depois de um rastreio. Mas a nossa antena vai ter um sintomão. Ou seja, a antena tinha mais problema naquele lugar do que a própria pessoa que está à distância. Então, ela recebe o benefício e aqueles sintomas que ela está tendo pós-rastreio são os sintomas de limpeza, né, de exoneração do próprio corpo dela. Uhum. então, é importante falar que, assim, se na campanha você recebeu o tratamento, né, o rastreio que a gente fala, ah, mas eu fiquei com um tal sintoma depois que você disse que você me rastreou. Por quê? É essa questão da limpeza mesmo? Isso é a questão da limpeza mesmo, a exoneração. O biomagnetismo ele ajuda o corpo a se limpar. Então, aquilo que estava lá, as intoxicações, os metais pesados, a gordura que estava nas artérias, se o sangue está com maior oxigenação, ele tem capacidade de ir lá e agir num lugar onde ele não conseguia mais chegar. Então, aquela célula estava sem alimento há um tempo, então ela vai receber a nutrição. Aí o sistema imunológico fala: mas tem toxina aqui, tem trombos, que demora mais. A gente faz o rastreio hoje, os trombos e os metais pesados demoram dias para sair do corpo, depois o rastreio. Então, esse período de desintoxicação, a gente chama de período de exoneração, onde pode ter um sintoma de recuperação, que pode ser uma leve dor de cabeça se a pessoa não toma água, pode ser uma diarreiazinha se era parasita que ela tinha e precisa limpar. É, pode ser, coisa simples, até às vezes irritabilidade, porque tinha uma toxina numa região do cérebro lá e o corpo vai limpar e quando tá passando para sair, bate num lugarzinho lá.
que irrita a pessoa, ela fica irritadinha uns dias. Mas isso daí passa rápido. Eu sempre Até falo. coceira. Eu É, tive uma sim, paciente que ela ficou com coceira. Tá sim. tudo certo, porque quais são as vias que o nosso organismo procura para eliminar? Vamos só relembrar. Existem várias vias de Nós temos excreção, né? isso. O corpo humano, ele tem 5 principais vias de excreção. A renal, a via renal é a principal, né? É por onde geralmente é liberado. Então, no primeiro xixizinho que sai, depois o biomagnetismo vai lá, muita coisa embora. Depois nós temos o sistema digestório, né? O fígado, principalmente, que é o que vai trabalhar com a desintoxicação. E nós temos o da pele, né? Então, eu tenho muita gente que depois do rastreio fica com as pepequinhas, dá umas coceirinhas. Eu falo, Sim. deixa, toma água para se limpar. Quer dizer que tá tomando pouca água. Então, às Aham. vezes, os problemas emocionais vão sair pela pele. Então, as toxinas, né? Que estão aprisionadas no corpo, que é de emoção, seja lá da preocupação, o cortisol, a adrenalina, feromônios, neurotransmissores que ficaram, acetilcolina que ficou por lá, tem que sair. E vai sair muitas vezes pela pele. E nós temos uma via de excreção que é a lágrima. Então, os nossos olhos, as nossas lágrimas, são excreções emocionais e excreções também de limpeza, no caso se tiver algum problema na parte ocular. E a outra via de excreção nossa, vamos lá, faltou uma. Rim, fígado, pele, lágrima, pulmão. Então, as vias respiratórias também são vias de excreção do corpo humano. Então, não é obrigatório algum sintoma. Mas se Devo tiver algum. administrar, tem uma perguntinha aí interessante. Devo administrar probiótico? Bom, se você é um profissional capacitado para indicar um floral, uma homeopatia, um probiótico, seja lá o que o corpo precisar, utilize a bioenergética para fazer esse questionamento para o corpo. No final do rastreio de biomagnetismo, então a gente não faz aquela pergunta: esse organismo necessita de alguma terapia complementar para complementar o rastreio de biomagnetismo? E aí a gente pergunta lá, precisa de homeopatia, precisa de naturopatia, precisa de alopatia? Ou seja, se falar que precisa de naturopatia, eu posso perguntar, é um probiótico? Mas isso eu só posso fazer se eu tiver o conhecimento. Se tem o conhecimento e tem como que fala? É capacitado, né, para indicar, pode indicar floral, homeopatia. O biomagnetismo é complementar a qualquer outro método de tratamento, qualquer um. Sabendo utilizar a junção, porque tem terapia que junto com o bio acaba se anulando, né? Porque praticamente a ressonância é a mesma. Então, tipo, vou fazer biomagnetismo com o reiki junto. Pode ou não pode, Thiago? Muito bem, se o organismo permitir, pode. O que a gente tem observado, e isso eu não sou reikiana, mas começou a acontecer no nosso grupo de educação continuada, né? Depois do curso, a gente coloca todos os biomagnetistas num grupo, aonde a gente dá a educação continuada. Então, o curso nunca termina quando termina, ele começa. E aí, ali, os terapeutas que eram biomagnetistas, reikianos, começou a pipocar a informação de que o organismo não aceitava o biomagnetismo se tivesse recebido o reiki, não aceitava o reiki se tivesse recebido o biomagnetismo. E aí eu juntei as informações, juntei essas pessoas, a gente fez a ciência desse processo todo. E hoje, o que eu pergunto sempre para o organismo se ele pode receber aquela terapia, né? Porque eu vejo que a inteligência do corpo é muito mais esperta do que eu, que me acho inteligente por ser fisioterapeuta. Então, quando eu comecei a rastrear com biomagnetismo, eu achava que todos os organismos tinham que receber biomagnetismo antes de fazer o desbloqueio emocional. Hoje, né, depois de apanhar, de levar as rastreiras da vida, eu vejo que cada organismo tem a sua inteligência. Então, pergunta se pode. Se o corpo liberar, liberou. Se o corpo não liberar, não faça. Quer dizer que ele não tem condições de exonerar aquilo. E aí, ali em cima, não sei se eu consigo voltar na pergunta, mas fez o questionamento se podia indicar probiótico, falou assim,
Achei que a dor de barriga dela era recorrente. Aí eu não sei se a pessoa já tinha problema digestivo, se ela já tinha diarreia, ou se é depois do biomagnetismo sempre dá diarreia. Se for depois do biomagnetismo sempre ter diarreia, então a gente tem que dar uma checada, né? Nos pares de desintoxicação, ver se tem alguma glândula que não tá ok, checar os chakras. Eu utilizo muito o trabalho com os chakras, porque são os vórtices do corpo humano. E aí a gente fala, quando fala em chakra, não pode pensar que é só esotérico, que é do outro corpo, que é do outro mundo. Não. Os chakras são vórtices energéticos gerados pelo acúmulo de um feixe ou de um plexo nervoso, aonde eu tenho muito neurônio ali juntinho, os rabinhos dos neurônios ali. O neurônio é eletricidade pura. Ele funciona eletricamente. Os impulsos são elétricos de transmissão de informações. Então, aonde eu tenho eletricidade, eu tenho magnetismo. Então, os chakras, eles são esses lugares onde eu tenho esses plexos que nutrem as glândulas, nutrem os órgãos. Então, se eu tenho algo ali que não está equilibrado, eu coloco um duplo ímã. E aí, talvez aqui no plexo umbilical seja um lugar para colocar esse ímã dessa pessoa que está com a diarreia recorrente aí. Sim, os chakras estão relacionados com os hormônios, porque as glândulas são as primeiras a receber a energia eletromagnética dos chakras. Perfeito. E geralmente crianças, se a criança está tendo sintomas recorrentes, dá uma checada na mãe e no pai. Porque elas entram em ressonância com, dependendo da idade, eu não me lembro se é 7 anos ou um pouquinho menos, que é com a mãe. Com 2 anos, eu tenho certeza que ela geralmente está em ressonância com a mãe. Então, se ela continua tendo os sintomas, mesmo com o rastreio, desfoca a criança no momento, faz um rastreio na mãe, um desbloqueio emocional, um rastreio completo na mãe, e depois volta para a criança, que daí sim a criança ela vai conseguir responder. Eu acredito, na minha visão seria assim. Você tem mais alguma coisa a complementar? Batata, Dai, batata. Batata que acertou na mosca. Isso, até 7 anos é com a mãe, né? Depois começa com o pai, e se eu não me engano é com os 14 anos que ela começa a ter a identidade dela mesma. Então, a ressonância de pai e de mãe, ela já ainda tem, mas ela já começa a ter a sua própria identidade energética. Então, a ressonância... Eu não falo nem só de identidade energética, Dai. Dos 13 para frente, nós temos a maturação do sistema nervoso central. Então, é quando já tem os circuitos neurais de base formados, é quando a gente cria a identidade ali da personalidade. Então, a gente não precisa mais do filtro pai e mãe. A gente vai começar a utilizar o nosso filtro. Naquele momento, ali alguém falou, é dos 7 anos ponto, 14 anos ponto, mais ou menos. É porque tem a transição entre eles, então nunca é certeiro. Nunca Às vezes, eu tenho um primo que a gente começou a sentir a diferença, assim, tipo assim, 7 anos, quase entrando no 8º. Outra pessoa vai começar no 8º. Então tem uma margenzinha, né? Aquela margem entre as idades. Mas no final ela começa a responder, né? Daí é quando ela fala assim, eu mando em mim, minha mãe não sabe de nada. Pronto, aí ela já tá no tempo de ser responsável pelo rastreio dela, já pagar. Mas assim, sempre quando for criança, sempre dá uma olhadinha assim para os pais, que ali que tá o X da questão, talvez, do seu rastreio. A gente tá preparando um material bem bacana sobre os chakras, sobre como utilizar os duplos ímãs. Tem gente que fala, tem biomagnetismo que fala bipolar, né? Eu falo que bipolar é doença, então fala duplo ímã. Como utilizar essa dupla polaridade para o equilíbrio das glândulas, como utilizar essa dupla polaridade para o equilíbrio dos chakras. E ali a gente vê que nos chakras a gente vai equilibrar tanto a parte emocional como a parte biológica. Então, se a gente tiver, nessa
pandemia danada que você está em casa, pega 7 duplos ímãs e coloca nas glândulas, nos chakras, nos vórtices energéticos, deita lá no seu quarto, bota uma musiquinha e vai absorvendo aquela energia, deixa o corpo se equilibrar. E aí, use a respiração. Precisa respirar. A gente, quando fica nervoso, quando tá com medo, a gente pode perceber. A gente aperta aqui embaixo e começa a respirar curto. Aí, de vez em quando, tem que fazer assim. Quando a gente faz isso, mais de 2 vezes por dia, quer dizer que a gente tá na tampa de cortisol. Tá com nível de estresse na tampa. Se a gente não fizer nada, a gente pode ter um infarto. Se a gente tiver menos de 50 anos, a gente morre. Então, a gente precisa se ajudar. Os cristais ajudam também. Qualquer terapia complementar, ele auxilia. Sim, tem certeza. 2 perguntas ali antes. Se pode usar criança como antena? Uhum. E quanto mais de tempo, quando aparece no rastreio metais pesados, quanto tempo mais ou menos demora para que o organismo faça a desintoxicação? Ok. Então, vai depender muito de como estão as vias de desintoxicação daquele corpo, como é que está o rim, como é que está o fígado, como está a pele e como está o pulmão. Porque dependendo do tipo de metal pesado, ele vai sair por uma via de excreção. E também depende da quantidade de metais que tem aí. E aí, o que o Dr. Góes diz? Até se vocês assistirem nesse mesmo videozinho aí que está lá no YouTube, ele vai falar sobre isso. O Dr. Ilu pergunta para ele. 2 médicos que estavam acompanhando também o trabalho do Dr. Ilu e do Dr. Góes, que ficaram para certificar a pesquisa, perguntaram quanto tempo que perdura o tratamento. Daí o Dr. Góes diz assim, olha, o biomagnetismo já cumpriu a sua função. Agora o corpo humano é que vai tirar. Daí sobrou lá os metais pesados e os trombos. E aí, quando a gente faz o curso com o Dr. Góes, ele fala, né? Nós vamos chegar aqui 8 dias e aí depois começa a diminuir. Ou seja, ele vai trabalhar muito por 8 dias e daí depois vai diminuindo a ação do bio, da ação dos ímãs que a gente impactou no corpo. Então, por isso que a gente fala, né? Que volte daqui 8 dias para a gente fazer o próximo rastreio. E aí a gente tem que ter uma inteligência. Quando saem lá os pares, quando saem os pares de desintoxicação, então esses geralmente são pares especiais do biomagnetismo. Quando sai um par de disfunção glandular ou um par especial do biomagnetismo, eu preciso perguntar pela bioenergética por quantos dias e por quantos minutos por dia que aquele corpo necessita daquela impactação. Então eu preciso indicar que ela use os ímãs. E aí, às vezes, o corpo diz assim, na tireoide, por exemplo. Ninguém trata tireoide de uma pessoa que está lá tomando medicação em menos de 20 sessões, se não fizer o trabalho certinho, dando o ímã para a pessoa usar em casa. Porque o corpo humano ele necessita de um tempo para absorver aquilo, para processar. Daí a pessoa tem que ir no médico, o médico vai lá ver, sua tireoide está mais responsiva, vamos diminuir a medicação. Aí você tem que... O corpo já não é mais o mesmo, você precisa equilibrar aquele corpo, e aí vai indicar o ímã, e o corpo fala assim, eu quero a cada 3 dias durante 20 minutos. Eu quero... Então indica o ímã para a pessoa usar em casa, porque é um complemento para o tratamento que faz com que a resposta seja muito mais rápida. Então aquele cliente fica mais feliz, porque ele melhora mais rápido, e ele indica outros clientes para você atender. Eu sempre falo que eu não gosto dos meus pacientes no consultório toda semana. Eu gosto de tratar rápido, liberar rápido e eu gosto de atender os familiares. Pronto. Atender a família é tudo de bom. É assim. E a gente pode usar a criança como antena? Difícil, assim. Ela fica mais quieta do que qualquer outra coisa, né, Adri? O problema da criança é que ela não aguenta o trabalho do biomagnetista. Ela não tem paciência de ficar lá, né? Na maca, ela começa a se mexer, os ímãs começam a sair do lugar. Dependendo do tipo de micro-organismo que tem ali, a gente perde a impactação do par, não consegue despolarizar direito. E também
a gente faz com que a criança fique com raiva do biomagnetismo, porque você quer obrigar ela lá para ela atender uma pessoa que ela não conhece, e tu fica falando aquele monte de coisa e repetindo, e ela não pode ver o celular. Então, não tá certo isso para a criança. É contraindicado emocionalmente para ela. Deixa ela brincar. Pega um adulto para botar na Tem maca. exceções que eu já atendi uma criança, ela tinha 7 aninhos por aí, e que eu comecei a rastrear, ela já começou a dormir. Ah, daí você segue, que ela vai ficar quietinha, não tem problema. Mas geralmente as crianças, elas já são mais agitadas na maca, então é um pouquinho mais complicadinho por isso. Você sabe que eu atendi uma criança de 7 anos também, Dai. E eu me lembro que eu coloquei um videozinho que é do Ministério da Saúde, que é para ensinar as crianças nas escolas de como que o sistema imunológico trata uma bactéria. Por que tem que lavar a mão e não sei o quê, daí a bactéria entra no corpo e aí o sistema imunológico vai trabalhar. Daí é como se tivesse uma célula que fosse caçadora de bactérias no corpo humano. Daí eu falei assim para ela, olha, a tia Adri é caçadora de bactérias com os ímãs. Então você fica deitadinha aí, mas ela se mexia de vez em quando, vai um tempão pra gente rastrear, a gente passa trabalho, passa raiva. Bota o pai e a mãe na maca. Naquela ocasião eu não tinha como, mas de preferência que a gente não utilize crianças. O Moisés Góes dá uma experiência dele, da vida dele. Quando o Dr. Góes descobriu o par biomagnético, Moisés era adolescente e ele queria brincar. E o Dr. Góes botava ele na maca das 8 da manhã às 11 da noite. E aí ele ficou com... Pensa, uma criança ficar na maca lá o dia inteiro. Ele ficou com raiva do biomagnetismo. Quando ele cresceu, ele conta que ele teve um fenômeno tumoral no cérebro e ele preferiu se tratar com a medicina do que se tratar com o biomagnetismo. E aí ele fez a cirurgia, tanto que ele é careca, ele usa uma peruquinha, né? Ele fez a cirurgia, acho que ele implantou cabelo. Agora, as últimas vezes eu vi. Bom, mas de todo modo, depois o tumor voltou e ele se tratou com o biomagnetismo e hoje ele é o braço direito do pai dele. É o que é mais fidedigno em ensinar o par biomagnético dentre os filhos do Dr. Góes. Então, assim, criança, lindo, cuida, né? cuida da criança, cuida. Não tem necessidade também, né? Às vezes tem, né? Às vezes não tem outro jeito da pessoa não ter ir lá, bota a criança na maca, não tem problema, mas que não seja um trabalho para criança. Recorrente. Isso. Se as pessoas que procuram a gente não têm sintomas de corona, só aplicar o protocolo básico funciona? Ajuda? É uma Bom, pergunta. então outro dia eu coloquei num grupo de biomagnetistas, de um outro, não do nosso grupo, mas eu coloquei lá, olha, perguntaram assim, vocês estão sem paciente? A minha clientela diminuiu. Daí eu falei, cara, a minha clientela aumentou, foi muito. Daí eu falei, primeiro, por conta da campanha. Segundo, porque o que eu faço? Eu peguei as listas dos meus clientes, chamei todos eles e falei, bom, a pandemia está aí, você sabe com que eu trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o protocolo básico uma vez por semana para deixar a imunidade boa. E o que vai acontecer com isso? O micro-organismo pode até chegar, mas que a gente vai responder melhor a ele, é como diz a Day, a gente reforça o portão. Então, os meus pacientes continuam, só que eu estou atendendo eles à distância. E aí, se alguém, no caso aqui de casa, a mãe está lá na maca, está fazendo o protocolo básico para aumentar a imunidade de um cliente lá. Ela já está aumentando a dela, depois eu boto a tia, depois eu boto o tio, depois eu... Então, aquele que está na maca recebe o benefício, mas eu já aumento a imunidade 2 ao mesmo tempo. 2, um que paga e um que não, que é a minha antena. E assim a gente vai indo. Então, na verdade, a gente tem que mostrar para os nossos pacientes aquilo que a gente faz. A gente tem que dar o retorno para eles, eles têm que confiar na gente. Eu tenho pacientes que é incrível. Eles, antes de ir lá fazer o exame, eles já abrem, me rastreia, é que eu quero saber o que eu tenho. E eu quero ouvir de você. E aí depois eles vão fazer o exame, se precisa lá que a medicina ajude, a gente vai fazendo o tratamento junto, a gente é complementar. Então, quando a gente trabalha sem lutar com a medicina e sem lutar com as outras terapias, a gente é muito melhor do que faz. Então, pode usar outras terapias, é tudo bem tranquilo. Uhum. Alguém mais tem... Aqui estão perguntando o que precisa para ser um instrutor do curso.
de Hum, biomagnetismo. Mas olha, antes, eu hum, acho que a gente pode falar o que o Instituto Parmagnético está fazendo em relação a cursos. Que como ok. que surgiu a campanha? Eu sou uma biomagnetista e várias outras funções. A Adri, quem não conhece, ela é professora do Instituto da Parmagnético e ela também é, como que eu posso dizer, da Parmagnético, que vende os ímãs, né? Então você, Adri, tem duas empresas. Fala um pouquinho das empresas. Minha Nossa Senhora. Então vamos lá. Além de ser fisioterapeuta, biomagnetista, ter o consultório, então a gente tem a Par Magnético, que é a empresa que o meu marido que dirige. Nós somos responsáveis aí pela produção dos ímãs higienizáveis atóxicos no mercado mundial, nós somos os únicos. E a princípio a gente ministrava os cursos para ensinar pessoas a usarem ímãs para a gente vender ímãs. E daí, de repente, isso foi crescendo, surgiu a necessidade da gente montar uma escola. Então, a gente montou o Instituto Parmagnético. Então, eu trabalho para o Instituto. E dentro do Instituto, nós temos vários tipos de cursos. Nós temos os cursos livres, que são aqueles cursos que a gente ministra presencialmente. E depois tem a continuidade da educação no grupo do Telegram e no Facebook, no grupo fechado. E nós temos, agora com a pandemia, nós temos os cursos livres, como é que chama? Presencial ao vivo. Que é É o... online ao vivo. Ah, é isso mesmo, né? Presencial é Presencial ao mais vivo. corpo a corpo. É online ao vivo. E a educação continuada tem que se manter, né? Então tem o grupo da educação continuada. E aí o Instituto viu a necessidade de que a Adria não tem condições de ficar dando curso a vida inteira. E também eu sou só uma e o Brasil é muito grande. A gente já foi para Manaus, a gente foi para Boa Vista, fomos para o Nordeste, o Brasil inteiro, lá no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, tudo. O que acontece? Nós montamos então uma pós-graduação. A gente fez o Instituto Parmagnético, polo da FATEC, que é a Faculdade de Tecnologia de Curitiba. Então, aonde estiver o Instituto Parmagnético, está a FATEC sendo representada, isso é muito bom para nós. Aonde a gente tem a pós-graduação com certificação pelo MEC. Essa pós-graduação já começou, nós já estamos se preparando para a segunda turma e a gente está organizando o que vai nascer daqui uns dias, que se chama curso de aperfeiçoamento em biomagnetismo, onde os nossos cursos vão ter 180 horas aula, para que a gente tenha a certificação pela FATEC. Então, a gente tem por uma faculdade que vai dar o curso vai dar o certificado de aperfeiçoamento, e desse curso ele vai ser, nós vamos ter 60 horas aula presencial e o resto vai ser EAD. Então, a gente ainda, agora a FATEC parou, né, mas não está atuando no presencial lá, então a gente ainda não conseguiu colocar a plataforma EAD em sintonia com o Instituto. Então, quando eles voltarem, a gente vai disponibilizar o curso EAD. EAD não seria semipresencial, né? Que é 120 horas online e 60 horas presencial. Então, os nossos cursos livres, eles vão ser a porta de entrada para o aperfeiçoamento. Por que isso, Adri? Porque nós precisamos ter cursos livres, cursos de extensão universitária, curso de aperfeiçoamento e pós-graduação, para que a gente tenha formação qualificada, formação ética de um bom biomagnetista, porque a pós-graduação é 500 horas aula, bem dadas, para que a gente forme professores para o próprio instituto depois conseguir se multiplicar nas diversas regiões do país. Então, a gente ainda está... O instituto nasceu, para você ter uma ideia, nasceu em novembro do ano passado, é um bebê, e ele já está com um projeto desse tamanho por uma necessidade do mercado de trabalho. Então, a gente tem aí os cursos livres, eles não vão poder existir por muito tempo. Assim que a legislação brasileira
regulamentar as terapias integrativas, os cursos livres eles vão virar congresso, seminário, vai virar, sei lá o que mais que fala por aí, encontros, mas o curso livre ele não vai poder profissionalizar, então nós vamos precisar ter o curso de extensão e o curso de aperfeiçoamento. Então, aos pouquinhos, a gente vai entrando na tônica do que realmente é o biomagnetismo. E aí, quando a pessoa quer, eu gosto do biomagnetismo, eu quero ser um biomagnetista e quero ser um instrutor, tem a pós-graduação. Depois, dentro dessa pós-graduação, a gente estimula a pessoa a que ela faça mestrado, doutorado, e assim a gente vai ter que produzir ciência, porque eu garanto para vocês, se tem muitos biomagnetistas aqui, eu não sei, mas que a gente está aqui, alucinei, eu vi ela por aí uma hora dessas, a Barufi. Nós vamos, a Miriam acho que está aí também, não tenho certeza, mas a gente vai criar a Associação de Biomagnetistas e nós vamos, já temos o projeto pronto de lei para regulamentar a profissão de biomagnetismo no Brasil. Então, isso daqui a pouco a gente era para sair agora em maio, dia 15, 16 de maio, era para a gente se reunir para botar para o Brasil inteiro a Associação dos Biomagnetistas. Não deu, o coronavírus veio para botar não, ele não veio botar água fria para a gente não. Ele veio para a gente fazer essa campanha, para que a gente aparecesse no cenário nacional, para que quando a gente chamasse as pessoas, e eu vou dizer para vocês, nós estamos atendendo prefeitos, vereadores, deputados, senadores na campanha. Nós temos um prefeito biomagnetista na campanha, achei lindo isso. Sim. E ele está indicando a galera da cidade dele para a campanha. Então eu acho que o Coronas veio para ajudar o biomagnetismo a ser visto, né? Sair um pouquinho da escuridão dos médicos, dos medicamentos alopáticos, para assim, a gente pode também ajudar. sem medicamentos, isso. Perfeito. A gente tem gente, deputados e senadores chamando a gente para dizer, olha, quando precisar, me chame, que a minha, eles falam a minha assembleia, a minha não, o lugar onde eles se encontram lá, os vereadores, os deputados, senadores, está aberto para você. Então, a gente tem a Érica, lá no Rio Grande do Norte, que é uma professora de biomagnetismo do Brasil, e a Érica também tem a pós-graduação lá, que ela está organizando, já está indo para a segunda turma, também já tem esse trabalho dentro da regulamentação, com deputados e senadores do Nordeste. Nós temos a irmã Petronila, o Francisco, o Cláudio do Sinabil, de Santa Catarina também. Então, assim, a gente já tem gente grande o suficiente, nós já temos maturidade como biomagnetista suficiente para fazer crescer a nossa profissão. Por isso que eu sou fomentadora de uma campanha como essa que a gente está fazendo. Se engajar na campanha, aparecer lá como biomagnetista, receber lá uma resposta da pessoa, fui atendida por fulano de tal. Isso a gente precisa difundir nos nossos Facebooks, difundir no Instagram, porque é o jeito que a gente tem do biomagnetismo aparecer dentro do cenário nacional organizado, dentro de uma campanha brasileira. Então, a gente tem muitos biomagnetistas, mas ainda falta gente. Falta gente, está sobrando paciente para atender. Pelo amor de Deus, ajudem a rastrear. A nossa missão é ter um biomagnetista por família. A nossa missão é ter um biomagnetista por família. E não é a nossa missão, é a missão para ajudar o Dr. Góes. Essa é a missão do Dr. Góes. Se a gente ajudar o Dr. Góes a cumprir essa missão, pensa num ser realizado. Levantamos bandeira, pessoal. Isso, vamos levantar a bandeira. Então, daí, voltando ao Instituto e ao curso, o IPM, ele está com um curso online para biomagnetista e bioenergética e o desbloqueio emocional magnético, que vai ser dias 27 e 28, eu acho, né? Nem sei mais. São 2 finais de semana de maio, isso que eu lembro. Acho que é no segundo e terceiro final de semana de maio, vão ser 4 dias de biomagnetismo. Olha,
E Pode vai falar, ter Dai. 2 dias de desbloqueio emocional magnético, que também é uma técnica que se utiliza a imã para liberar as emoções. É muito complementar ao Bill e é fantástico, assim, acelera o trabalho do Bill muito, né, Adri? É uma Uhum. diferença muito grande você atender alguém só com Bill e complementa. Ele dá uma diferença. Como que Eu, a gente pode falar? é o casamento perfeito, Dai. Aham. Eu acho que você leu a pergunta ali da moça ali embaixo, né? Estou Qual que sem ímãs. vocês Esse estão curso, entregando? Sim, estão entregando, sim. Aham, é só para entrar no quem site da quiser. Paramagnético, adquirir os ímãs, tem o correio, tá entregando. Tem uma pergunta que eu deixei, porque ficou ali, que eu vi também, se eu posso utilizar, eu acho que é atender uma pessoa mais de uma vez, daí vai baixando ali, eu posso usar a antena mais de uma vez, daí a gente já responde essa, que essa é importante. Ou eu posso usar a antena para atender duas pessoas, é alguma coisa assim. Também, deixa eu ver aqui. Como faço bio com bioenergética? Demora 1h30 de consulta. E vocês? Quando a gente ficar bem bom, a gente vai fazer igual o Dr. Góes. E a gente vai fazer o rastreio em 20 minutos e depois os ímãs ficam lá no corpo da pessoa o tempo que precisa. Rastreio Mas completo. rastreio completo, completo. Mas eu também demoro hoje. Quando eu comecei a rastrear, era 2h30, porque eu sou Caxias, perfeccionista, e confere, vai lá, e vê se está certo, e bota o imã, e volta, e olha o pé. Mas eu demoro 40 minutos o rastreio completo, e aí, às vezes, o corpo pede uns minutinhos a mais. O último par não deu tempo de impactação, tem que ficar um pouquinho. Então, 1h30 entre a conversa com a pessoa, a entrada no consultório e a saída da pessoa é o que eu demoro hoje. Porque eu falo bastante, não sei por quê. Mas isso é muito variável, né? Quando a gente começa a rastrear, demora mais, e depois, com o tempo, a gente vai ficando esperto. E um dia a gente vai chegar como o Dr. Góes, onde a gente vai tratar 99% das pessoas com, no máximo, 6 ímãs e com um tempo pequeno, onde o Dr. Góes é assim, ó. Você senta para ser rastreado, ele começa o rastreio pelo lugar onde ele tem que pôr o ímã, para não gastar tempo no final esperando o ímã fazer o efeito. Então, a gente perguntou, doutor Góes, e quando que a gente vai ficar igual, doutor? Aí ele disse, bom, se vocês tivessem descoberto essa técnica, se vocês fossem fisioterapeutas, se vocês fossem médicos e tivessem 30 anos de prática de rastreio, seriam como eu. Então, sentem a bunda ali na cadeira e vão rastrear no tempo de vocês até ficar bom no que fazem. E aí ele disse que a gente não vai demorar 30 anos. Porque ele teve que descobrir isso tudo, validar isso tudo. E a gente não, a gente ganhou tudo de mão beijada. Tem até se a gente seguir a linha de rastreio do Dr. Góes, tem até a prioridade de impactação para os impactadores. Ele não colocou nada fora do lugar da onde seja uma prioridade para o corpo. Então, a gente vai ficar bom e vai demorar menos com o tempo. Só o tempo. O tempo e experiência. Como diz o Dr. Góes, o tempo nos dará razão. O tempo é fantástico. Foi fantástico. Então vamos recapitular. Como a gente já está segundo vídeo, na segunda hora, quem não assistiu a primeira, pessoas que podem fazer pela campanha, pessoas que estão com diagnóstico de Covid e com sintomas, certo? E quem são os profissionais de saúde que estão em linha de frente? Esses podem fazer solicitar o rastreio na Para aumentar a campanha. imunidade, né? Isso. Tem biomagnetista que tem dúvida no que fazer nessa turma que não tem, tipo assim, que é enfermeiro. Faz rastreio completo ou só coloca os complementares, hologramas? Bom, vamos lá. Se é alguém que está na linha de frente, não tem sintoma nenhum, tá bom, é jovenzinho lá, coloca o protocolo básico, deixa o corpo ficar o tempo necessário, que ele já vai aumentar a imunidade, já vai fazer um bocado de coisas boas para o corpo, tira o protocolo básico e vai para outro paciente. Isso aí.
surgiu também tem uma questão que é intensa no grupo. O que que é holograma? Vi holograma lá perdido, holograma do complexo energizante, que a gente fez um complexo que é para os terapeutas. Então, se você é biomagnetista, vai no Instagram do IPM. A gente tem lá um complexo energizante que é para nos dar aquele ânimo a mais diário para os atendimentos. E daí tem a palavrinha lá, holograma. Daí tem gente que fica, o que que é holograma? Como que faz? Da onde que veio, Adri? Da onde que vem os hologramas? Então, o criador dos hologramas é um biomagnetista, ele trabalha muito mais com bioenergética do que com biomagnetismo hoje, o Arribas Alga. O Arribas Alga fez os hologramas através do conhecimento da nova medicina germânica, dos 5, começou, né, com os 5 impactos iniciais para que a gente tivesse um conflito renal, um conflito frontal, um conflito posterior, ou seja, de traição, de abandono, enfim. E através desse conhecimento todo, e mais como ele era biomagnetista e trabalhava com a bioenergética, então ele criou os hologramas. Os hologramas, na verdade, se a gente for estudar eles já existem há mais de 3.000 anos. Todos nós conhecemos hologramas. Holograma é uma figura, uma imagem holográfica de algo. Então, por exemplo, assim, a gente fala assim, o fulano vem aqui, ele só me irrita. Aí a pessoa fala assim para nós, cria um círculo mágico e entra ali dentro e não deixa te afetar. Isso é um holograma. Fulano tem o capeta no corpo, bota a cruz na frente. É um holograma. Então, o que é um holograma? É uma imagem que tem um poder. O que são os hologramas do biomagnetismo? Alguém colocou os ímãs num organismo. Aí nós temos todo um processo para a criação desse holograma. Tem alguns terapeutas no Brasil que criam hologramas. E aí a gente cria aquele holograma, deixa ele com uma imagem holográfica, com um nome, com uma quantidade de Gauss, e ele fica como uma configuração, como um documento PDF salvo na nuvem. Quando a gente cria no computador, tá lá. Então, qualquer pessoa que tenha o link para acesso àquele doc pode baixar aquele holograma e pode aplicar aquele holograma no organismo de uma pessoa, se tiver o comando e o nome de batismo do holograma. Então, esse conhecimento ele veio, o Rolando Dias ampliou esse conhecimento, utiliza muito os hologramas e ensinou algumas pessoas aqui. Na verdade, ele ensinou no curso do Rio de Janeiro para todo mundo, mas como muita gente era crua ainda no biomagnetismo e na bioenergética, não aprendeu, esqueceu o conhecimento. E algumas pessoas utilizam... Como? Absorveram os hologramas. Isso, então esse é um conhecimento muito importante. Então a gente criou vários hologramas, o holograma do complexo energizante. Não vamos criar holograma de protocolo para coronavírus, porque qualquer um biomagnetista que se preze, que rastreie, está vendo que não tem como fazer protocolo para coronavírus, que ele pode ser qualquer micro-organismo, pode morrer pelos micro-organismos da parte cardíaca, pode morrer da parte respiratória, pode ser renal. Então, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira e achar facilismo. Não é. É rastreio completo. Mas a gente pode fazer hologramas de outras coisas, como o complexo energizante, e qualquer pessoa pode utilizar, desde que saiba. Então, nós temos lá na campanha um grupo de biomagnetistas que se qualquer terapeuta necessite de energia, pede, por favor, coloca o holograma do complexo energizante para mim. E aí o terapeuta de noite vai aplicar os hologramas para todo mundo que pedir. Certo? Então a gente se ajuda. E a gente recomenda só quem tem conhecimento para aplicar, porque tem toda uma base. E gasta energia do terapeuta. Então a gente recomenda... que tem alguns passinhos lá no grupo, mas a gente recomenda, olha, só pessoas que tenham o conhecimento para colocar, inserir o holograma, que é o mais recomendável. Então, se você viu lá complexo e tem a palavrinha holograma, coloca o ímã no corpo e tá tudo igual, é a mesma potência do holograma.
A Falando gente no... vai fazer o curso avançado. No curso avançado, a gente vai ter essa bioenergética avançada. Lá vai ter a ciência dos hologramas, vai ter a ciência das frequências, das moléculas, um bocado de coisa boa para a gente utilizar como complementar ao nosso rastreio de biomagnetismo. Nunca esquecer que biomagnetismo é o rastreio do Dr. Isaac Góes, né? E quando a gente faz outra coisa, junto com isso, seja frequências, o desbloqueio emocional, é outra técnica. Então, a gente também tem que dizer o que faz. Tem que aprender isso, né? Como terapeutas. A comunicação, ela tem que ser algo muito bem alinhada com o cliente. E você também tem que saber, por isso que a gente indica. Tenha a base do que você está fazendo para que você saiba falar o que você está fazendo. Não é só ela colocar a imã no corpo, você nem sabe de onde que veio, não sabe o porquê. Não é tão simples assim, né? Não Não. é tão ético assim. Então a gente sempre recomenda estudo, tem um monte de coisa para ler, um monte de coisa para entender. E eu acho que já vai acabar a nossa segunda hora, Tiadri. Daí chega, né? Minha Então acho barriga que a tá com gente, fome. vai encerrar hoje. Se ficou dúvidas, deixe nos comentários no último post que a gente vai tentar responder. Eu Tu achou a espero que pergunta tenha. da antena ali? Não achei. Ai, gente do céu. Tá, pode ir indo aí, daí terminando, que eu vou ver se eu acho. Mas se pode usar a antena, a mesma antena no mesmo dia? Sim, então vamos lá. Pode usar a antena no mesmo dia? Não sei se era essa a pergunta, mas Mas vamos é, responder. isso, pronto. O que acontece? Depende. Depende. Se a minha mãe, por exemplo, que ela é antena várias vezes, né? A minha mãe, quando eu coloco, ela deita na maca, mãe, você me dá uma autorização consciente para acessar as informações do fulano para a gente tratar? Ela fala, sim, minha filha. E eu vou lá e pergunto, esse organismo pode ser antena do fulano de tal que está à distância aqui? Dou o nome da pessoa, né? E o corpo da minha mãe às vezes diz não. Ou seja, Ali, ó. Para duas pessoas ao mesmo tempo. O enlace. Muita enlace. ciência. No curso Uhum. avançado a gente fala disso. A Isso. gente vai deixar esse suspense no ar. Mas, assim, né? Então, por que a minha mãe não aceita às vezes? Porque aquilo que aquela pessoa tem para ser tratado à distância, a minha mãe também precisa, e talvez o corpo dela, como ela tenha sido antena antes, ela não tem condições de metabolizar e excretar. Então, o interessante isso, porque isso é pura ciência. O organismo, ele sempre responde através do instinto primitivo de sobrevivência, que vem lá do sistema reptiliano, do bulbo, bate lá na amígdala cerebral, aciona a parietal para que a perna nossa encurte. Muito bem. Mas se é o instinto primitivo de sobrevivência, se for contra a sobrevivência desse corpo, seja antena ou paciente, ele vai dizer, ainda não. Então eu tenho que aprender a respeitar essas situações também e entender o porquê que isso está acontecendo. E isso é a prática. E a dica, pergunte sempre pro organismo da antena se pode ou não pode. É assim que a gente faz o conhecimento também. A gente vai testando. Às vezes o corpo ele não responde direito, talvez é pergunta errada, faça a pergunta correta que ele vai responder. Então, a gente tem que aprender às vezes fazer as perguntas corretas, que É as isso. respostas Olha, a virão. bioenergética é saber perguntar. Se você não sabe perguntar, não tem resposta. Por isso que o Dr. Góes chama de biomagnetismo médico, porque o sonho dele é que os médicos tivessem esse conhecimento da bioenergética para fazer um diagnóstico mais certeiro. E infelizmente eles não quiseram, por azar deles. Sorte a nossa, não deixem de ouvir o videozinho que a Dai vai colocar hoje. E não sei se Se vocês Deus viram, mas quiser. eu e a Dai, eu amo a Dai, porque ela é essa meiguice toda que me equilibra, né? Vocês viram que eu sou pauleira, 220, e a Dai vai, não. Então sempre pergunta pra antena. Eu acho que eu já falei isso, mas não falei certo, né? Falou, Aqui, mas já que a pessoa tá na outra live, nunca se é, sabe. aqui tem uma fisioterapeuta, professora da Universidade Federal, e o sonho dela é doutora Marcia Lima. A Márcia Lima. O sonho é ver o biomagnetismo no ensino superior regular. Márcia, me chama no privado, que eu já tenho o caminho da roça para isso. Vamos fazer?
um pulo do gato aí na live também para os professores. Vamos fazer. Então, antes que a gente caia igual da primeira live, a gente vai se despedir. A gente agradece a todo mundo que ficou aqui, que participou. Eu achei que a gente ia ficar falando sozinha, mas teve Aham, eu bastante também. gente. Que a gente avisou em cima da hora e falou: ah, qualquer coisa, conversa eu, Tuto e eu, tá tudo certo também. Então a gente agradece todo mundo. Se ficou mais dúvidas, perdão. Uhum. Coloca ali embaixo que a gente vai respondendo. Ok, da minha parte, queria agradecer a paciência, os ouvidos, as perguntas, porque eu sempre falo que se não tem pergunta, a gente não tem o que ensinar. Eu também não sei tudo, né? Então, às vezes não vou saber responder. Eu nunca vou responder as meias, mas pode ficar alguma coisa para trás. E não fiquem tristes com o que a gente fala, isso é avançado, isso é mais para frente, porque a gente não sabe as bases de todo mundo, então a gente tem que manter o biomagnetismo dentro de uma ética terapêutica, e para isso tem que confiar nas pessoas que estão ouvindo. Então, eu sei o que eu ensino, eu sei quem aprende, mas eu não sei de todo mundo. Então, a gente precisa ter muito critério no que a gente fala numa live que fica pública. Eu estou muito preocupada, e a Dai falou, Adri, e se cortarem o videozinho lá e botar a tua cara e disserem isso? Eu falei, Dai, a gente tem que confiar nas pessoas. Então, não compartilhem o vídeo que a Dai vai colocar hoje no Facebook para cliente. O vídeo é para Segredo nosso. biomagnetistas. Como? É segredo nosso de biomagnetistas. Segredo de biomagnetista. Dr. Góes está falando para biomagnetistas, não para pacientes. Então, vamos dar valor à nossa técnica. Vocês viram o ministro novo da Saúde, que ele falou que os velhos, né, tem que morrer mesmo. Se tiver na fila um velho e um novo, lá no CTI, para escolher um respirador, eles vão botar um novo no respirador. Isso é prática. Prática da área da saúde. Só que isso não pode sair a público. Então, não deem pérolas aos porcos. O que é para biomagnetista é para biomagnetista. O que é para paciente é para paciente. A gente tem que saber selecionar para resguardar a nossa profissão de biomagnetistas. Eu digo para vocês que a gente não precisa ser terapeuta biomagnetista, a gente pode ser biomagnetista, mas a diferença é o quanto de estudo e dedicação que eu vou dedicar ao biomagnetismo. É o que vai selecionar quem vai ser terapeuta e quem vai ser biomagnetista. Vamos todos nos transformar biomagnetistas, que é a nossa profissão, é a medicina do século XXI. Bora estudar! Grande beijo para você. Tô toda de verde, eu fiquei olhando, eu falei, Adri, o colar é verde, a pulseira é verde, foi sem querer. E aí a unha era verde, eu olhava ali e falava, minha Nossa Senhora, como assim? Fica até feio. Eu chamei a Adri às 6 horas. Adri, vamos fazer a live? Ela, mas não era amanhã? Eu falei, não, é hoje. Eu achei que era amanhã, e daí eu tava tomando chimarrão na casa da minha mãe. Eu desci correndo ligar o negócio. Beijo pra Então é vocês. isso. Beijo, até no grupo. Qualquer dúvida vai Obrigada, ficar Thay. salva no Instagram do IPM, tá? Curte lá a página do IPM e do Bill. Dai, Por hora obrigada é por só. me regular. Um beijo. Um beijo, obrigada.